quanto isso é verdadeiro em toda a Bíblia, e não seria diferente no ministério de Jesus. Em João 6, no verso 38, Jesus, ele resume bem, né? Ele fala: eu não vim aqui para passeio, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu não vim aqui para fazer aquilo que eu quero, eu vim aqui para cumprir uma coisa, a vontade do meu Pai. Eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? No verso seguinte, no verso 39, você pode ler depois o 39 e o 40, Jesus mesmo responde, ele diz: qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nenhum se perca. E esse era o chamado de Jesus, cumprir a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que as pessoas fossem salvas, que o perdido fosse achado. E meu irmão, se esse era o ministério de Jesus, esse também precisa ser o nosso ministério. E é da mesma forma que Deus chama Adão e fala assim: multipliquem-se. Da mesma forma que ele chama Noé e diz: Noé, multiplique. Da mesma forma que ele chama Abraão e diz: olha para as estrelas. Abraão, se multiplique. Da mesma forma Jesus olha para nós, seus discípulos, e também diz: multipliquem-se, façam discípulos. Você sabe esse versículo de cor, amém? Mateus 28, o 19, o texto começa dizendo: toda autoridade me foi dada, se você sabe, fala comigo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeiro Jesus está dizendo: ó, galera, não é meia autoridade, não é alguma autoridade, não é qualquer coisa, é toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora tem uma ordem: vão, façam discípulos de todas as nações. Vamos falar isso de novo? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Isso significa o quê? Gente, se multiplica. Gente, se espalhe. Não só compartilhe a sua fé, mas treine outras pessoas para que elas façam isso com outras. O chamado, querido, desde a criação, é para que a gente se multiplique em novas pessoas que se devotam, que se rendem e prestam culto a Deus. O chamado não é para que a gente simplesmente traga pessoas para a igreja. O chamado é: se multiplique. Gera discípulo, que gera outro discípulo, que gera outro discípulo, que gera outro discípulo. Essa deve ser, meu irmão, o nosso engajamento como cristãos, como pessoas que realmente ouvem a voz do Mestre, que não é uma sugestão. Eu quero chamar a sua atenção nisso. Jesus não está dizendo: ó, pessoal, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu vou dar uma dica para vocês: vão e façam discípulos. Pessoal, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu vou dar uma sugestão para vocês: se der, se couber na sua agenda, se você quiser aí, tiver afim, faça discípulos. Meu irmão, nós estamos ouvindo a ordem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, amém? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e multipliquem-se. Ele não está dizendo vão e frequentem a igreja. Vão e sejam dizimistas. Vão e colhem um adesivo gospel no seu carro. Vão e sejam pessoas éticas na sociedade. Não é esse o chamado, meus irmãos. É óbvio que tudo isso é importante, não é? E aí eu sempre pego no pé do pessoal, né? O chamado não é vão e participem do ministério de louvor. Vão e participem do ministério de teatro, ou da diaconia, ou da multimídia. Meus irmãos, é claro que todas essas coisas são boas e fazem parte da nossa vida cristã, mas o chamado não é esse. O chamado é: vão e multipliquem-se, façam discípulos, que a sua vida possa impactar outras pessoas. Ele não morreu na cruz para você ser uma pessoa ética apenas, meu irmão. Muita gente ética aí nunca conheceu Jesus. Você não precisa ser crente para ser ético. Você não precisa ser crente para ser justo. Tem muita gente muito mais ética fora da igreja, às vezes. Cristo morreu na cruz, se entregou para você entregar a sua vida inteira a Ele. Agora o coração dele é o seu também, o sonho dele é o seu também. E se o sonho dele é reunir uma multidão, esse precisa ser o meu também, esse precisa ser o nosso também. Eu quero mostrar para você algo bem rapidinho aqui. Qual é a diferença da multiplicação e da adição? Esse aqui é uma dinâmica para você entender.
Temos um evangelista aqui. Vamos fazer uma dinâmica aqui, pode ser? Ô Dani, você vai ser o evangelista. Fica aqui fazendo um favor. O evangelista. Palmas para o evangelista aqui, pessoal. Esse é o cara. Esse evangelista aqui, gente, vocês não acreditam. Esse cara ganha uma pessoa para Jesus por dia. Você acredita? 365 pessoas todo ano para Jesus, por causa desse cara aqui, ó. Esse é o cara, sim ou não? Maravilhoso. Agora nós vamos chamar o discípulo. Vem cá, Lucas, me ajuda, pode ser? Palmas para o discípulo aqui. Esse aqui é o discípulo, é o discipulador, ok? O evangelista e o discípulo, o discipulador. Esse aqui, ele vai mais devagar. Ele discipula uma pessoa por ano. Uma pessoa por ano, ok? Só que esse discipulado é para formar discípulo, amém? Então essa pessoa que ele formou no ano, no outro ano também vai formar alguém, ok? Mas esse cara não, esse cara aqui ele está sozinho. Ele ganhou uma pessoa por dia, mas ele traz para a igreja e o pastor que se vira para cuidar, viu? Aí ele é evangelista, ele prega. Eu quero mostrar para você o que acontece, ó. No primeiro ano, esse cara aqui então conseguiu 365 pessoas para o reino de Deus. Maravilhoso isso, né? Glória a Deus. E esse aqui conseguiu mais um e treinou esse mais um. Então são dois, ok? É ele e mais um. No segundo ano agora, desse lado já temos 730 pessoas. Olha que igrejão. Também o cara não para, né? Uma pessoa por dia. Nesse lado aqui temos 4, amém? Porque no segundo ano, o que ele ganhou um e ele também ganhou outro. Então vamos adiantar, porque senão não rende, né? Olha o que acontece no quarto ano, querido. Esse cara aqui, ó, está disparado na frente. 1.460 pessoas. Sozinho, esse cara formou uma igreja de 1.460 pessoas. E o Lucas só 16. Só que são 16 discípulos, amém? 16 discípulos que se multiplicam. Agora olha só o milagre, querido, da multiplicação. No 10º ano, esse foi aí para vocês? Foi. O Dani aqui já vai estar com 3.650, o Lucas com 1.024. No 12º ano, 4.380. E o Lucas agora começa a encostar, 4.096. No 15º ano, olha só a diferença. Está indo muito bem, mas eu imagino que você já esteja cansada, bem cansado. No 15º ano, 5.475 pessoas. E desse lado aqui, 32.000. 32.768 pessoas. Porque ele está se multiplicando, é exponencial. Com 23 anos, meu irmão. Desse lado, 8.395 pessoas. Desse lado, 8.388.608 pessoas. Depois de 28 anos, teremos 10 mil pessoas desse lado. E quase 270 milhões de pessoas. Um país alcançado com um discípulo, que forma discípulo, que forma discípulo, que forma discípulo. Amém? Vamos aplaudir o evangelista, afinal de contas ele trabalhou bastante. Obrigado. E aplaudir o nosso discipulador aqui, parabéns, viu? Obrigado. Você percebe por que Jesus está falando de multiplicação, meu irmão? Ele não está falando de adição, ele não está falando de trazer pessoas para a igreja. Ele não está falando, convida para vir na igreja apenas, ou convida para ir na célula. Ele está dizendo, cuida dessa pessoa, treina essa pessoa, se multiplica, enche a terra. Essa é a ordem, esse é o chamado, esse é o projeto de Deus, para mim e para a sua vida, querido. E nós precisamos nos engajar nessa missão, amém?